Pessoal, boa noite. Nós estávamos lembrando desesperadamente Luiz, ele me lembrou uma ligação agora. Foi uma mistura de esquecimento com preocupação. Ele recebeu uma ligação que a namorada dele não está passando bem, e naquele tempo ele esqueceu que ele tinha o trabalho aqui e desceu para Santos. Então, primeiro que nós estejamos orando pela namorada do Luiz, ele mesmo não sabe qual é o problema. Eu estou chegando aqui ainda para ver o que está acontecendo, bom, mas eu peço perdão para você ter esquecido. Eu acredito que Deus tem os propósitos deles até para que a gente esqueça alguma coisa. E eu tenho certeza que isso não está fora dos planos de Deus. Deus não fez assim, ixi, agora. Tenho certeza. As coisas estão conforme Deus se planejou. Então, qual que era a nossa ideia que nós tivemos aqui? Nós estamos até discutindo muito antes. Eu acho que todo mundo tem algo para compartilhar com alguém. Tem aquele versículo maravilhoso que fala muito da sua vida. Vamos deixar de ser egoísta, não compartilhar esse versículo com os outros. Né? Eu tenho um versículo que eu amo, que é o Salmo 40. Já compartilhei com muita gente. E eu vou começar esse momento. Vou ler aqui alguns versículos do Salmo 40 e vou compartilhar o que esse Salmo fala para a minha vida. Né? E aí, na sequência, ninguém vai chegar chamando ninguém, mas eu gostaria que não ficássemos muito tempo com esse negócio. Alguém já vem aqui, já venha, ou veio o versículo, olha, eu queria contar um testemunho da minha vida, eu queria compartilhar. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito para cada um de nós, através da vida de cada um que está aqui hoje. Cada um que está aqui foi escolhido a dele por Deus para estar nesta noite. E se você está aqui hoje, eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa para você compartilhar com a minha vida, com a vida de cada um. Eu tenho dúvida. Eu tenho certeza que nós sairemos aqui tão abençoados quanto se o Luiz estivesse aqui trazendo a palavra do Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Então não nos desesperemos. Esse não é o plano dele. Isso é a vontade de Deus. Eu queria primeiro orar e queria que nós estivéssemos orando pela vida do Luiz, da namorada dele. Não sabemos qual é o problema, que o Senhor esteja acompanhando lá, que não seja nada mais sério, que ela possa se recuperar. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós sabemos que todas as coisas estão de acordo com a tua vontade. Sabemos que nada acontece que não seja da tua vontade. E sabemos que tu colocou pessoas para estarem aqui esta noite, para estar compartilhando, testemunhando das grandezas que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Nós queremos lembrar do Luiz, da sua namorada, Senhor. Cuida do teu servo, abençoa firmemente a sua namorada, Senhor. O que é que ela passou mal, não sabemos o que é. Que tu esteja com ela, cuidando, Senhor, que qualquer que esteja essa enfermidade, qualquer que esteja esse mal-estar, que ela possa se recuperar. E quanto ao Luiz, ó Pai, ele possa estar tranquilo, Senhor, sabendo, Senhor, que isso aconteceu por da tua vontade, Senhor. Que ele não estivesse aqui, porque tu queria usar, Senhor, não é esta noite aqui, Senhor. Tu queria e vai usar, Senhor, cada um desses jovens que está aqui nesta noite, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade que nos dá, Senhor, de poder compartilhar a partir de agora, Senhor, um pouco, Senhor, das grandezas que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Fica conosco e abençoa-nos, Senhor. Esteja à frente desse trabalho, continua à frente desse trabalho, como tu já está desde o início. Nós te louvamos por cada música que foi cantada, Senhor, essa última música falou muito a minha vida, Senhor. E realmente, Senhor, nós possamos estar testemunhando das grandezas que o Senhor tem feito para nós, porque essa música nada mais é do que isso, Senhor. Eu não sou mais o mesmo, tudo mudou a minha vida. E eu vou contar para quem está aqui, Senhor, quais foram essas maravilhas que o Senhor fez na minha vida. Muito obrigado, nós louvamos em nome de Jesus. Amém. Eu queria que vocês abrissem o Salmo 40. Alguém vai falar, nossa, que louco, esse cara só faz esse Salmo 40. Mas para mim é muito. Vai ser muito rápido. A minha ideia é que nos eventos de sequência nós temos aí uns 40, 45 minutos de testemunho pessoal. Eu vou levar uns 40 minutos. E eu acho que mais uns 30 segundos dá para vir mais um fogo aí, né? Na ponta aí. Se vocês devem dar, né? Salmo 40 diz o seguinte. Eu vou ler só alguns versículos do Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama.
colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Na época dos jovens diferentes, como chamava? Não, o grupo que tinha nossa, não era da nossa igreja, era um grupo muito conhecido evangélico, e eles tinham uma música que falava desse salmo, deve ser dois portugueses, se não sabem, se vocês sabem. Mas esse salmo, eu gosto de falar assim, voltando para a escola. Vamos voltar e fazer uma avaliação de português aqui e ver quem é que tem a ação e quem recebe a ação. Então ele começa assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Isso foi o que eu fiz. Nesse salmo, grande Silvomar, seja muito bem-vindo. Ele começa assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Essa foi a minha atitude, essa foi a minha ação. Isso foi o que eu fiz nesses versículos que nós vemos agora. E aí nós começamos a ver a ação de Deus. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Então, eu esperei confiantemente pelo Senhor e eu clamei por socorro. Isso foi o que eu fiz nesse salmo. E aí vem as atitudes do Senhor para com a minha vida. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. E aí vai: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um cântico novo. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Então eu queria compartilhar rapidamente alguns minutinhos aqui nesse Salmo 40, como o Senhor cuida da nossa vida. Qual foi a nossa atitude? Esperar no Senhor. Nós ficamos desesperadamente, nós estamos o quê? Esperando no Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós esperemos nele. Quantas vezes nós estamos querendo tomar a frente diante de Deus e falando: Senhor, nessa parte o Senhor fica de lado, deixa que aqui eu me garanto. Eu me garanto. O dia que eu me garantir em alguma coisa, eu vou para o inferno. Então, esse salmo ele fala muito bem do cuidado do Senhor para com nossas vidas. Ele nos tira de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Olha a situação que nós estávamos. Ele pôs os nossos pés sobre uma rocha firme. Ele nos colocou num local que ele sabe que lá eu estarei bem. É como a parábola das 100 ovelhas. O pastor pega as 99 ovelhas, coloca num lugar seguro, e aí sim ele vai buscar aquela ovelha perdida. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Ele nos coloca num lugar seguro, tranquilo, firmou os teus pés e me pôs nos lábios um novo cântico. Tinha uma música que os vencedores cantavam, que ela começava assim: meu amor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Eu falo, mas essa letra está errada. O meu amor não é fruto do meu amor por ti, Jesus. O meu amor é fruto do amor dele por mim, porque foi ele quem me amou primeiro. Já prepararam para pensar nisso? Então, se nós viermos aqui hoje e cantamos essa música maravilhosa, esses hinos do Senhor, é porque o Senhor colocou esse hino nas nossas bocas para que nós estivéssemos louvando a Ele. Se o Senhor te deu um dom para estar aqui cantando, para estar louvando, não se gabe disso, não se acha melhor que ninguém, porque foi o Senhor que te deu esse dom. Foi o Senhor que deu o dom para que nós estivéssemos aqui. Então, o que eu queria compartilhar rapidamente, e espero que rapidamente alguém já venha, é que nós, por nós mesmos, não somos nada. Que nós tenhamos isso na nossa mente e saibamos que a cada dia o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, está fortalecendo as nossas vidas, para que nós possamos nos apresentar puros diante dele. É Ele que nos mantém puros, para que nós nos mantenhamos puros diante dele. Então, vamos tirar qualquer coisinha que esteja na minha cabeça, falando: ai, nossa, como eu canto bem para Deus.
Olha, como eu faço um estudo maravilhoso para Deus. Quando eu estou, nossa, quando eu estou com a mocidade lá, eu sou presidente. Eu sou presidente, nossa, eu faço as coisas direitinho. Nós não fazemos nada. Quem faz é Deus. Ele nos usa como um instrumento eficaz da sua palavra. E cada vez mais, quanto mais nós esperarmos confiantemente no Senhor, nos colocarmos em suas mãos e deixarmos Ele nos usar como instrumento, grandes coisas Deus fará através das nossas vidas para a honra e para a glória. Amém? Menos de 30 segundos eu espero que Patrícia, por favor, Patrícia, você tem 1h30. É a primeira vez que eu escuto isso na minha vida. Então, eu acho que a maioria das pessoas me conhecem, né? Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Quem sabe quanto tempo eu me converti? Quem sabe quanto tempo? Mais ou menos. Quanto tempo eu lembro? 5 anos? 4, 5 anos. Eu também achava que eu tinha me convertido há 5 anos. Até que um dia, mexendo nas minhas coisas, quando eu mudei, eu achei uma carta nas minhas coisas de uma pessoa que morava lá na Paraíba, onde eu nasci, e que me pegava na casa da minha avó, católica, e me levava à igreja todos os domingos. O nome dela é Terezinha. E essa mulher me levava na igreja, na escola dominical para as crianças. E naquele tempo eu me falar de Jesus, quando eu morava com minha avó na Paraíba. E ela leu para mim e me fez decorar um versículo que eu vou compartilhar com vocês. Romanos 8, 37. Até, acho que não contei isso para vocês, né? Eu falo muito, né? Eu nunca falei. Mas em todas essas coisas, acharam que esperar, sou ansiosa, né, gente? Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Porquanto aquele que nos ama. Gente, desculpa. Nessa página. Aqui, ó, 35, desculpa. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Eu vou pular para o 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E ela leu isso para mim. Aí eu fui morar com a minha mãe em São Paulo, eu morava com a minha avó lá, ficando pela minha avó até os 12 anos, eu fui morar com a minha mãe em São Paulo. Minha mãe era espírita. E eu ia sempre com a minha mãe, e essa pessoa escrevia cartas, sempre me exortando, mas não dava muita atenção. Tinha 12 anos, vim para cá estudar na escola, tinha um sotaque bem arrastado, vim para cá estudar na escola, queria me enturmar, e eu esqueci de tudo aquilo que ela, naquela primeira infância, que ela falou de isso para mim. Eu esqueci, eu me separei de Deus. E eu fui viver a minha vida no mundo. E passou anos e anos, eu vivi muitas coisas no mundo. Em um certo tempo, eu conheci o meu marido. Eu já era espírita nessa época, da magia negra, que era uma coisa bem pesada. E conheci o meu marido, que tinha acabado de passar por um problema muito difícil e estava voltando para a igreja. Ele já era uma família cristã. Ele tinha uma avó que ajoelhava e orava por ele. Ele tinha uma mãe que ajoelhava e orava pela vida dele. E ele se desviou também dos caminhos do Senhor e ele voltou. Na época que ele passou por um problema, e que eu acho que ele tem que falar, que eu vou falar qual é o problema, e ele estava se recuperando e tinha voltado para a igreja. E ele começou a orar pedindo uma mulher de Deus. E Deus deu para ele, me deu para ele. E eu era uma mulher de Deus, eu frequentava magia negra. E um certo dia ele falou: poxa, mas eu pedi uma mulher de Deus. E ele orou muito porque ele queria uma mulher de Deus. E ele falou para mim de Deus, eu via na cara dele. Eu tinha uma relação muito difícil com a minha mãe, por ter sido criada com ela, respondia muito, foi uma filha muito mal criada. E um certo dia
casa, e eu liguei para ele, e ele falava mais ou menos assim, mas o Rodrigo ele é aquele tipo de pessoa assim. Ele não fala demais, ele fala essencial, e ele é direto no que ele fala. E esse dia que minha mãe bateu, vou para fora de casa, vou comer as roupas, um saco de lixo e tudo mais, ele foi me ensinar na porta da minha mãe e me levar para minha avó. Eu estava chorando muito, minha mãe tinha me batido, não sei o quê. Aí ele virou para mim e falou: você sabe orar? Eu falei: não, eu não sei orar. Ele falou: sabe como é que a gente ora? A gente fecha os olhos e conversa com Deus. Ele falou: você tem que fechar os seus olhos e conversar com Deus? Eu falei: eu não tenho coragem. Deus não vai me aceitar assim. Naquele momento, sabe o que Deus me trouxe na memória? Um cântico que eu aprendi na minha infância. E naquele momento, eu cheguei na casa da minha prima, que eu morava com a minha avó, que eu ajoelhei, eu tentei orar. E sabe o que o Espírito Santo fez comigo? Me fez chorar. E me fez sentir aceita por Deus. Que apesar de tudo aquilo que eu era, que eu me envergonhava de ser, o Senhor me aceitava. E aí passou um tempo, eu fui morar de favor na casa de um amigo que conheço há 10 anos, desempregada, eu arrumei um emprego, descobri que estava grávida. E comecei a frequentar uma igreja pentecostal. E lá teve uma telha e eu aceitei Jesus naquele dia. E foi um dia muito especial para mim. Foi um encontro com Deus que eu não consigo descrever. Porque foi tão tremendo que eu fechava os meus olhos e parecia que não tinha ninguém ali naquele dia. Sabe quando você se encontra verdadeiramente com Deus? E eu olhei aquele dia e falei: Senhor, eu não servi a minha vida inteira, agora eu quero servir. Se sou uma pessoa assim, Deus, eu preciso que o Senhor me mude. Porque eu sou assim, mas eu não quero ser mais assim, porque eu sei que isso não te agrada. Aí eu vou resumindo, né? Eu lembrei desse versículo. Eu não lembrava, mas vocês acreditam? Não lembrava. E eu comecei a lembrar desse versículo. E Deus veio e falou comigo assim: tá vendo? Meu amor nunca se separou de você. E quando eu peguei aquela carta esses dias eu li, eu chorei. E sabe o que eu pedi para Deus? Que eu gostaria de ser igual aquela moça. Minha avó não deixava sair à noite, né? Porque o culto era à noite, de manhã ela me levava. E eu lembrei dela e falei: Senhor, eu orei pela vida dela e falei assim, ela deve ter ficado muito triste quando ela soube que eu me desviei, porque minha avó mora lá ainda, minha avózinha, né? Ela deve ter ficado muito triste. Aí eu falei para minha avó: fala para ela que eu hoje sou casada no homem de Deus, minha família, né, meus filhos, estou criando eles na igreja, eu estou trabalhando no departamento infantil. Então, assim, eu orei por ela e desejei que eu fosse como ela foi. Ela investiu em mim, ela investiu o tempo dela em mim, e mesmo eu me desviando a vida inteira que eu vivi, longe de Deus, aquela sementinha, Deus me trouxe a memória. Gente, no dia do meu batismo, o louvor que tocou foi o louvor que ela cantava para mim. Vocês acreditam? Eu chorava tanto. Quem aqui não acredita em sobrenatural? Sobrenatural não é um paralítico andar só, também é. Eu creio que Deus pode fazer isso. Um Deus que criou o céu, a terra e o mundo, eu não posso duvidar que ele faz o paralítico andar, só para glorificar o nome dele. Quem duvida desse tipo de poder de Deus não conhece o Deus que serve, porque ele diz na palavra dele que não muda. Então, assim, quem duvida do sobrenatural, o sobrenatural não só são coisas gigantescas, o sobrenatural é o cuidado de cada dia. E como é importante a gente compartilhar com os irmãos as experiências que a gente tem com Deus, porque às vezes eu não estou passando a mesma coisa, se sentindo inaceitável diante de Deus. Se nós formos esperar nos sermos aceitáveis, nós nunca seremos. Porque aquele que se acha, né, como Paulo falou, quando você se achar o suficiente, bom o suficiente para ir para o céu, aí você vai para o inferno. Porque o Senhor não diz que é pela graça. Então, se alguém aqui se sente assim como eu me senti hoje, eu me sinto, todas as vezes que eu vou orar, graças a Deus, eu peço muitos perdões. Porque isso demonstra quanto eu sou pequena diante de um Deus tão poderoso, tão perfeito. Então, assim, o que eu queria compartilhar com vocês é que eu não aceitei Jesus há 5 anos atrás. Eu aceitei Jesus há muitos anos atrás. E Ele também me aceitou naquela época. Só que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu não tivesse passado por todas as coisas que eu passei, que eu não vou entender, mas por todas as coisas que eu passei, o Senhor não teria formado o caráter que Ele está me formando hoje, e não
mudou meu jeito de enxergar. Eu não sou mais o mesmo. Então, isso eu queria falar para vocês. E eu agradeço também, até de ter a igreja de Vila Formosa, porque eu lutei tanto. Eu hoje entendo o quanto foi o favor de Deus me levando para lá. E hoje eu entendo todos os propósitos. Então, vamos ser pacientes também para entender o propósito de Deus nas nossas vidas, né, irmãos? Alguém se habilita agora? Não pode demorar. Tanta gente, tanta gente. Vamos contar. Às vezes a gente não tem vergonha se alguém vai contar um prêmio. Então vamos contar os prêmios que Deus nos deu. Não precisa ser uma coisa grandiosa. Alguma coisa que Deus fez nas nossas vidas. Rafa, você gostaria? Você falou um negócio que eu ia falar também, que eu lembro que você falou quanto tempo eu me converti, né? 5 anos e tal. E eu, ultimamente, eu venho fazendo essa pergunta: será que quanto tempo eu estou convertido? Porque eu estou na igreja desde que eu era moleque. E eu acredito que eu me converti há muito tempo. Mas eu acho que eu estava dormindo ainda, eu estava no sono espiritual. Porque hoje eu estava me questionando: será que eu me converti esse ano? Porque eu acho que eu vivi sempre tanto preso em querer satisfazer as minhas próprias vontades e a partir do momento que a gente pega, a gente se afasta de Deus. Eu sempre busquei isso, sempre. Meu Deus, poxa, eu queria ser um cara segundo o seu coração, viver em santidade, viver os seus caminhos, mas parece que no mundo eu sempre tive mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Não que eu nunca fui um perdido, mas assim, a gente sabe dos nossos pecados que atormentam nós dia a dia. E é incrível que eu não tenho hoje, eu posso dizer que eu tenho nojo de pecar. Acho que os pecados que hoje dominam a minha vida são os meus pecados em sonho, que a gente não consegue controlar, e aqueles pecados que a gente muitas vezes peca por acidente, não porque a gente quer. Muitas vezes eu permiti muita atitude minha. Isso sim é pecar conscientemente. E a partir do momento que você peca conscientemente, premeditando a sua atitude, você não está adorando a Deus. E não tem como você viver em cima do muro. Ou você serve a Deus e abandona toda a sua vida de pecado que te afasta de Deus, ou você vai continuar nessa vida de viver em cima do muro. Tem um versículo aqui que eu gosto. Eu rachei o bico quando eu li. Direto esse eu vou contar como que eu voltei porque assim, é o que a Paty falou. Eu não acreditava muito em sobrenatural, mas eu acho que eu estou vivendo o sobrenatural de Deus esse ano. 2013, 13 anos, e aí seu 13 sendo louco, né? Então Deus criou minha cabeça em 2013. E assim, está em Mateus, não sei se vocês querem abrir. Está em Mateus 8, 5 a 10. Quando Jesus chegou para Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um capitão do exército romano veio e suplicou ajuda. Senhor, meu servo está... Deixa eu Mateus 8, 5 a 10. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um capitão do exército romano veio e suplicou ajuda. Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico, sofrendo muitas dores. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Então o oficial disse: eu não sou digno, Senhor, que o Senhor entre na minha casa. Se apenas ficar aqui e disser: seja curado, meu servo ficará bem. Eu sei disso porque também obedeço às ordens dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Quando eu digo a um deles: vá, ele vai, e ao outro: venha, ele vem. E ao meu servo: faça isso ou aquilo, ele faz. Por isso, eu sei que o Senhor tem autoridade para dizer a doença dele: saia, e ela sairá. Agora que eu vim em casa. Jesus ficou maravilhado, voltou-se para a multidão e disse: eu ainda não vi fé assim em todo Israel.
pessoa lá de cima olha para mim e fala: nossa, eu nunca vi fé assim em todo o São Paulo, em todo mundo. E assim, eu cada dia mais eu decidi que eu quero ler a Bíblia inteira uma vez por ano. Comecei a ler em Mateus. E cada versículo que me marca, eu vou fazer uma anotação. E esse foi um dos versículos que me marcou bastante, eu lendo Mateus. E assim, eu vejo muito a presença de Deus na minha vida hoje, e sempre, hoje eu consigo raciocinar que cada momento, cada erro meu, Deus estava ali comigo para não me deixar ir além daquele erro. Recentemente eu encontrei uma reunião no metrô, e assim, há anos eu pego a linha verde do metrô, 8 horas da manhã, 7h30 da manhã eu estou na linha verde do metrô, pela Prudente. Há uns 5 anos eu faço esse mesmo caminho. E tem esse amigo meu também, há uns 5 anos faz esse mesmo caminho, todo dia, 7h30 da manhã, eu nunca encontrei com ele. E aí teve um dia que eu encontrei com ele no metrô, e ele falou: Sandra, todo dia eu pego o metrô aqui e nunca te vi. E hoje você está aqui e tal. Aí eu vim conversando com ele, né? Ele é evangélico também. E aí ele me falou da passagem da mulher do fluxo de sangue, que a mulher ouviu falar de Jesus, curava, enfim, e Jesus estava fazendo milagres na multidão, e ela falou assim: meu Deus, ela pensou, né? Nossa, se pelo menos eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. E realmente, ela tocou em Jesus e saiu o poder de Jesus. E ele me contou essa palavra, e aí eu ficou na minha mente, eu falei para ele: e você está indo na igreja? Ele falou: estou. E era um dia, numa outra situação, eu encontrei ele de novo e a gente começou a orar. E aí ele orando, eu vi que ele carregava muito a presença de Deus, porque através da oração dele, eu me questionei e falei assim: meu Deus, que fé é essa desse moleque? Aí naquele momento eu fechei o olho e falei: meu Deus, me dá essa fé, por favor, Senhor, eu sempre te pedi isso, só que eu acho que eu nunca pedi naquela intensidade que eu pedi aquele dia. E quando eu clamei, eu senti Deus falando comigo, algo assim, nossa, eu não sei explicar. E aí eu estou buscando dia após dia tentar falar disso para os meus amigos que não conhecem a Deus. Foi maravilhoso sentir isso, sentir a presença do Senhor, sentir o Espírito Santo de Deus falando com você mesmo. E naquele dia eu decidi, eu falei: meu Deus, eu quero viver com o Senhor. Eu decidi. E para mim está sendo muito bom, só que Deus, eu estou sentindo que Ele está me chamando, Ele quer me chamar de uma maneira totalmente, Ele quer me chamar na integralidade, porque Ele vem me lapidando de tal maneira que é difícil assim, porque a gente sabe que a gente não é perfeito, que a gente tem erros, só que a partir do momento que a gente decide viver uma vida com Cristo, a gente quer buscar fazer de tudo para abandonar esses erros. E Deus tem me mostrado muito, eu tenho crescido muito lendo a Bíblia, orando, e tem muita gente que nos preocupa, não dá tanto valor para isso. A gente tem acesso à Bíblia, a gente tem acesso à igreja, a gente sabe que acesso à igreja a gente pode ir na igreja e ouvir de Deus, mas a gente muitas vezes não dá valor para a oração. E uma das maiores coisas que a gente pode fazer por Jesus é isso, é orar todo dia, é ler a Bíblia todo dia. Isso tem que fazer crescer demais. Eu queria compartilhar com os irmãos, porque essa música realmente tocou muito meu coração, que eu tenho algo para contar, enfim, a Paty comentou também. E é isso, o testemunho não é um testemunho que Deus me tirou de uma vida totalmente suja, me trouxe, mas não deixa de ser um testemunho, porque hoje eu busco dia após dia caminhar na presença do Senhor, e isso tem me alegrado demais, porque Ele nos promete vida eterna no reino dos céus, onde o menor dos prazeres do céu é infinitamente maior do que os melhores prazeres que a gente pode desfrutar nesse mundo. Então, se o menor prazer do céu é melhor que o maior prazer desse mundo, acho que não tem sentido a gente continuar vivendo sem depositar nossa esperança nessa promessa de Deus. Então, é isso. Não sei se alguém ainda quer vir aqui também e falar um pouquinho, mas vai vir. Deus abençoe. Eu vou pegar uma coisa que eu estava falando, eu tinha falado.
Eclesiastes 3, de 1 a 8. Há um tempo certo para cada coisa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para colher. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para construir de novo. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para ficar triste, tempo para dançar de alegria. Tempo para espalhar pedras e tempo para juntar pedras. Tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. E tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para lutar e tempo para viver em paz. Tempo para viver em paz. Eu sou Carol Cantário. A gente tem passado por uma grande dificuldade nesse momento e Deus me ensinou que o tempo é necessário, que a gente precisa parar e ouvir a palavra. Nossas desculpas, pelo menos eu sou motoboy, eu vou explicar. Eu sou motoboy, São Paulo, correria maluca de São Paulo, não tinha tempo para nada. Com isso eu fui tomando multa. Multa ali, multa aqui, multa ali, multa ali. Caçaram minha habilitação. Com isso eu tive que ficar parado 2 anos. Deus arrumou um tempo para mim. E com isso eu tenho aprendido muito sobre a palavra. A gente tinha dinheiro na época, tudo, mas sabe, vai lá, precisa comprar um frango lá, vai lá, compra e tal, com dinheiro, com o nosso próprio poder, eu achando que era poder meu, e sim que tudo vem a nós, é Deus quem dá. O que aconteceu? Acabou o dinheiro. Além da habilitação caçada, roubaram minha moto. Aí eu falei, nossa, agora já é. Eu vou puxar carriola na rua, não sei. Porque a única coisa que eu sei fazer hoje é ser motoboy. Essa é a minha profissão e eu escolhi isso. E Deus tem me honrado com isso. E tanto roubar a moto e tal, aí a gente começou a passar necessidade, faltar dinheiro em casa, não veio, eu comecei a entrar numa pilha, numa loucura de nem dormir, de nem, sabe, como provedor da casa, o homem, eu acho que a mulher não sente tanto, mas o homem, é muito irritante o homem. E nesses dias atrás a gente estava em casa, estava levando a Natália para o ensaio do coral. Na hora que eu abri a porta, quem está lá embaixo? Minha santa mãezinha. Não sei o que ela veio fazer em casa. Não sei. Subiu e tal, a gente conversou. Aquele dia eu nunca chorei tanto. Eu chorava como uma criança naquele dia. Eu até então não tinha entendido sobre o tempo. Chorei. Aquele dia até tomei minha mãe levou um calmante. Eu nem sabia o que estava acontecendo, mas ela tinha um calmante na bolsa. Eu tomei para eu poder dormir, porque eu não estava dormindo. Passou aquela noite e eu comecei a ler a Bíblia. Todo dia. De repente, um tempo,
Eu não sei vocês, de repente vocês até têm tempo, mas eu não tinha tempo. Eu não parava 10 minutos. Hoje eu consigo ficar 4 horas na Bíblia. E como isso é gratificante, não? Como isso é gratificante. Deus tem me honrado muito bem. No outro dia dessa crise de choro toda, a Natália veio para mim, já tem 22 anos, não precisava passar por essa situação nunca. Podia estar fazendo uma faculdade, poderia estar mais envolvida com a igreja, mas Deus sabe o que faz. E uma única palavra para me disse lá foi: o justo nunca vai negar o pão. Vocês hoje têm que estar em casa para ver a dispensa. Isso é certo. Deus está cheio de dispensa. Se eu ganhar mais uma cesta básica, eu vou ter que doar, porque está excelentemente bom. E Deus tem nos honrado e abençoado através disso. Tem mais história, mas enfim. Próximo. Cuide do tempo. Estou chorando mesmo. Vou falar desde o começo, quando a Paulada falou, vamos compartilhar cada uma das suas experiências, aí o coração já veio. Bom, eu queria compartilhar com vocês algo que eu passei recentemente, que vocês sabem. Acho que a maioria sabe, né? E eu queria ler duas passagens da Bíblia. Uma delas eu gosto muito desse versículo, que está em Isaías 41, o finalzinho do versículo 9 e 10, que fala assim: Tu és o meu servo e eu te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E o outro texto está também em Isaías 45, os primeiros versículos, 1 até o 7. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que saibas até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Esses versículos de Isaías 45 foram os versículos que meu pai leu para mim quando eu estava de saída para o hospital fazer uma cirurgia recentemente. Bom, desde outubro, mais ou menos, eu fui diagnosticada com um nódulo no seio e era um nódulo suspeito, né? Então, assim, a nossa cabeça pensa em muitas coisas, né? Começa a falar igual empilha, né? Começa a virar essa sua cabeça.
E aí você não sabe o que vai acontecer, e aí você quer confiar em Deus, mas ao mesmo tempo você fica pensando naquilo que pode acontecer, o que você vai enfrentar pela frente. Né? E quando foi em novembro, os médicos disseram que eu teria que operar mesmo, que não era um nódulo comum, né? Mas que também não dá para diagnosticar se era realmente um tumor maligno ou coisa do tipo. E aí comecei a espera no sentido de correr liberar e qual médico vou passar e tudo mais. E a primeira vez que eu fui ao médico, eu saí de lá muito chateada, porque ele disse que eu deveria ter cuidado disso antes, mas a gente vai ao médico sempre, porque os médicos não me alertaram disso antes, né? E aí eu saí super chateada, eu e minha mãe choramos muito no ponto, né? Mas assim, Deus foi me mostrando aos poucos que Ele estava no controle de todas as coisas. E com isso que aconteceu na minha vida, eu vi o cuidar de Deus através das pessoas, né? O Formosa foi uma das igrejas que orou muito por mim, e através do Ivan na minha vida, que orou muito pela minha vida, e a minha família também, no apoio de todos. E da outra vez que eu fui ao médico, já com os exames em mãos, para saber de algo mais profundo, né? Eu já saí de lá assim, praticamente tranquilizada, porque eu senti que Deus estava agindo na minha vida. Aquele era o momento de eu passar por aqui. Né? Então, na nossa vida, a gente fala, por que isso aconteceu comigo? Isso não poderia nunca acontecer comigo. Eu sou uma serva de Deus, eu estou na igreja o tempo todo, mas Deus vai fazendo com que a gente amadureça e desenvolva com as nossas dificuldades. Né? E quando no dia que eu fui fazer cirurgia, foi uma semana antes do carnaval, o meu pai leu esses versículos e teve outras pessoas que leram outros comigo, mas esse daqui marcou, que fala que eu irei adiante de ti e gerarei os caminhos tortuosos. Tudo o que aconteceu providenciado por Deus. Eu fui tratada da melhor forma possível no médico. Eu fui tratada por um especialista aqui da cirurgia plástica. Então, hoje, parece que eu nem operei, né? Então, foi Deus mesmo agindo na minha vida e eu pude crescer com isso. E como o Paulo falou, o Rafael falou também, que buscar a Deus acima de todas as coisas e confiar que Ele tem cuidado da sua vida. É difícil, às vezes você passa por um problema, seja de saúde, seja financeiro, você quer agir com a sua força, não, eu vou atrás disso, atrás daquilo, mas não, mas Deus mostra para você que é ali que você tem que estar, é ali que você tem que confiar e depositar a sua confiança na mão dele, que Ele vai fazer aquilo que é melhor para você. E se fosse para eu passar por uma outra dificuldade, porque no meu caso, o nódulo é um nódulo benigno, uma doença comum. Se fosse para eu passar por algo, ele ia me preparar para isso. Né? Então, assim, que cada um de nós, diante das dificuldades, possamos buscar mais a Deus. Né? Uma coisa que eu fiz, assim, paramos, mas eu vou retomar, a gente está pensando em retomar todos os dias à noite. Eu e o Ivan, a gente ligava para o outro e preparava o versículo para falar para o outro. Isso cresceu demais, mas assim, eu falo para ele, o inimigo, ele tenta fazer você parar com isso, né? Porque você está buscando a Deus, você está buscando se firmar mais nos passos do Senhor, e ele tenta, você fica com sono demais, você chega muito tarde, a gente já está dormindo, e aí é uma confusão só, né? Mas que Deus possa nos fazer compreender isso, que diante das dificuldades, possamos confiar que o melhor Ele tem para nós, mesmo que o melhor não seja aquilo que nós queremos, as nossas expectativas, mas que nós confiemos que o Senhor Deus cuida de cada um de nós.
É o motivo de eu não conseguia olhar para a cara dela. Não conseguia ficar no mesmo ambiente que ela. Não me sentia feliz com a felicidade dela. E isso me incomodou muito. E eu comecei a me afastar de tudo assim, que ela estivesse no meio, que fosse feito para ela. Até que um dia, diante de tudo que eu estava lendo, eu falei assim, né, assim, a Bíblia me diz alguma coisa. E eu lembrei do livro de Eclesiastes, eu falei, vou ler, vamos ver o que dá. E eu comecei a ler, e quando eu cheguei no capítulo 4, se vocês quiserem acompanhar, Eclesiastes 4, do 8 em diante. E aí eu comecei a ler. Havia um homem que era totalmente solitário, não tinha filhos e nem irmãos. Ele trabalhava sem parar, contudo, seus olhos não se saciam a sua riqueza. Ele sequer perguntava: por que estou trabalhando tanto? E por que razão eu deixo de me divertir? Isso é um absurdo, é um trabalho muito ingrato. É melhor ter a companhia do que estar sozinho. É melhor ter a recompensa do trabalho feito por duas pessoas. E se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, pode manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser facilmente vencido, mas dois conseguem defender-se. Por quê? Um cordão de 10 dobras não são com facilidade. Então eu passei a entender que ela era tão feliz e eu não. Eu estava buscando motivos errados. Eu estava buscando as coisas do meu jeito, do jeito que Deus queria que eu fizesse. E aí eu fui na campanha da igreja e eu me senti tão perdida. Eu não sabia por onde começar, porque eu vi o tanto que eu deixei pra trás, sabe? Eu tinha uma convivência boa com todo mundo. Eu gostava de participar, de fazer as coisas. E de uns tempos pra lá eu estava participando, mas era vazio. Não estava fazendo da maneira certa. Como pode uma pessoa amar mais quem fora do que quem está dentro da sua própria casa? Eu entrava todos os dias em casa. A primeira coisa que eu fazia era jogar um rotinho para discutir. Eu ia nem sair do lado direto. E depois que eu voltei, que eu vi que eu estava muito errado, que eu percebi que eu não sei, eu não sou nada. Eu entrei na minha casa e eu vi que eu era uma pessoa diferente. E, gente, sabe o que é você entrar e sentir paz? É assim que eu me sinto quando eu entro na minha casa. Eu não pedi perdão para ela, porque eu acho que ela nem sabia de tudo que eu sentia. Mas me deu muito. Eu tentei que eu escutava, conversava, eu falava da vida dela. Eu sentia que o corpo dela sempre foi bom. E olha que eu tenho do lado. Eu tinha parado pra... Quando eu era pequena, ela era meu exemplo. Tudo que ela fazia, eu queria poder também. E depois disso, ela começou a ter um motivo de inveja. Inveja pelos motivos errados. Eu acho que eu quis achar uma desculpa pra eu cair na conta. E coloquei ela por baixo dos atos que ela fazia certo. E... Perdão, Maria. Eu acho que Deus mostrou muito na minha vida que sozinho a gente não pode viver por nada, sabe? Eu acho a importância de cada pessoa que está sentando aqui, porque todos vocês fizeram parte da minha vida de alguma forma, sabe? Em gesto, em conversa, e eu ficava dando valor para isso, e não foi da pior maneira, mas eu me senti sozinha.
Vou ler o Salmo 119. O que é bacana assim de ouvir todo mundo aí, o pessoal chorando, falando minha história. E o que é bacana é porque eu já estou com 30, os cabelinhos aqui, bordando. E eu lembro desse pessoal tudo novinho, tudo. Não para só na idade, né, Paula? Para só na idade ali, 30 tá bom. E assim, muita gente assim, a gente vê no amadurecimento. Às vezes nós fazemos programações e parecia que a pessoa não estava nem aí, mas a sementinha estava sendo plantada. Hoje nós vamos amadurecendo muitos pessoas que eu não sou, por exemplo, a pessoa se olhar para trás 10 anos atrás, ela vai está pensando em igreja, tá? Eu queria ler em Marcos 16, ia ler o capítulo inteiro, mas eu não vou ler, vou resumir. Aqui fala da ressurreição de Jesus, Marcos 16. Jesus aparecendo para Maria Madalena, Jesus aparece para mais dois discípulos, e depois a ordem para a evangelização. Então, resumando: Jesus chega, Maria, as duas Marias iam atrás para ver como é que estava o corpo, elas iam atrás do corpo de Jesus, e elas andando, elas perguntam uma para outra: mas quem que vai tirar a pedra? Imagina, duas mulheres, então imagina o tamanho dessa pedra que devia ser. E quando chegaram no corpo, não estava lá, elas voltam, encontram Jesus, Maria Madalena, vai avisar os discípulos. Os discípulos são aquelas pessoas que andaram com Jesus, e eles não acreditaram. A gente está falando histórias aqui, eu não encostei em Jesus, eu não ouvi Jesus falando. E olha a mudança que ele fez na minha vida. Imagina as pessoas que andaram com Jesus, encostaram em Jesus, quando tinham dúvidas, perguntavam para Jesus, e ele falava ali no seu ouvido. Essas pessoas não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Depois Jesus aparece para dois, e aí 16, 14, aí eu vou ler. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Então ele chegou, a primeira coisa que ele falou foi dar bronca a eles: vocês não acreditaram em mim, eu andei com vocês. Quanto tempo a gente não andou junto? Então ele chamou a atenção, e a próxima palavra dele foi: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Cada um tem uma história aqui. Eu podia contar a minha também, várias pessoas podiam contar a sua história. Cada um tem uma história, chegou a sua hora mais seguinte. Tem problemas com a família, mas se eu não fizer essa ordem de Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, nada do que a gente está falando aqui vai ser em vão. Cada experiência que você teve, se você não chegar a evangelizar e falar do que Jesus falou na sua vida, é em vão. É em vão. Você vai ter que pedir vários perdões, você vai ter que pensar muito em tempo, na minha vida também, o que eu passei. Se eu não falar, eu estou pecando, eu estou errado. E o que a federação está fazendo, está promovendo esse ano, é ide, falar, vamos sair daqui com essas experiências que nós tivemos e falar para o mundo. Jesus é maravilhoso, porque Ele me ensinou. Jesus é maravilhoso, porque mudou a minha vida. E vou dizer uma coisa para vocês, agora fechando, finalizando, aí eu passo para Henrique. Fica quieto. E para finalizar, gente, o Luiz é um cara muito responsável. Muito responsável.
Ele é o cara, para quem não conhece, tá? A Formosa conhece ele. Ele é o cara certinho, que sempre está na frente. É o cara que está. A pessoa perguntou, ele chegou lá do seu lado. É o certinho da faculdade, do colégio, que sempre está na frente. O cara do último lá chega para colar nele para passar na prova. Ele é esse cara. E é o que Deus fez hoje. Pediu para ele não vir, fez ele esquecer, para hoje pessoas aqui falarem da sua vida, contar o seu testemunho de vida, para que possamos sair daqui e preguemos o Evangelho fora. É isso que nós temos que fazer. Sem aqui essa missão, a missão ir por todo mundo, é sem. Então, passa para mais alguém, Clarissa, você? Deus abençoe todos. Eu também podia contar uma história, estava preparado para contar, mas ele fechou, mas tô brincando. Eu vou deixar, depois o Marcelo também quer falar, mas ouvindo das palavras de vocês, a importância da leitura da Bíblia. Deus vem falando no meu coração desde domingo, na escola dominical. Eu comecei a namorar a Mariana há uns 6 meses e a gente começou a ler a Bíblia no começo do ano, um plano de leitura no começo do ano. Isso mudou minha vida, mudou a minha forma de me relacionar com Deus. Orar todos os dias, sabe? Colocar o joelho no chão todos os dias, se alimentar todos os dias. Isso é diferente. A gente passa a viver outra vida. Não adianta querer edificar a tua igreja, querer edificar o teu irmão, se você não se edificar todos os dias. E minha vida está mudando e cada dia é isso que eu ia falar. Pronto, realmente o que eu queria deixar falar para vocês é isso, que vocês possam ter esse hábito de ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, porque muda mesmo, muda o teu hábito, muda como você vê a Bíblia, como você enxerga os problemas. Eu acabei de ser desligado, eu estava falando agora. Eu não estou abalado em nenhum minuto. Eu não tive angústia em nenhum momento. Mas quem me deu essa certeza foi a palavra de Deus. Foi ela que me sustentou. Eu não tenho nenhuma angústia. E é isso que eu queria falar. Marcelo? Aí depois o conjunto pode se preparar para a gente ser 2, Marcelo e Elson. Um só, eles são um só. Pedir para começar. Nós somos os diretores, conselheiros da UNB, tá, gente? Que a gente está na idade avançada. Vocês devem conhecer a gente já de muitos anos. Esses dois ainda estão no UNB, a gente já está. Sabe o PH? Faz mais ou menos 1 ano e 3 meses que nós nos casamos. E o ano passado foi ano de bênção, porque a gente estava passando o primeiro ano de casamento, né? Mas ao mesmo tempo um ano de tristeza para nós. A pessoa da universidade sabe, eu tive um aborto em maio e eu tive depois um outro aborto em outubro. No primeiro aborto, o pastor Henriberto foi lá em casa. E ele, claro, a gente ficou chateado, foi natural, não foi nada, né? Era por causa da idade. Por isso, casais, é por causa da idade que eu estou tendo esses abortos, tá? Mas estamos fazendo um tratamento já, se Deus quiser. Estou esperando confiantemente que o Senhor, como o nosso Paulo falou. E assim, ele chegou lá em casa e ele leu o capítulo todo, 112 de Salmos. Logo que ele começou, depois eu fui até olhar na Bíblia se estava dessa forma, né? Ele começou a falar assim: bem-aventurada a mulher que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A gente está acostumado
Só que não foi esse versículo que me tocou. O que me tocou foi o versículo 7. E eu falo para você também. Como é que eu sou Adriana, né? Não se atemoriza de más notícias. Continuando. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Esse versículo me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha visto esse versículo. Como que a gente pode receber bem uma má notícia? É difícil, é difícil. O momento que a médica falou para mim, não tem mais jeito, você vai ter que tirar, acabou. O chão parece que criou um buraco. Só que aí depois eu continuei, está escrito, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Só que o que mais aconteceu foi o que o Juliano falou, de nós falarmos para os outros. Eu não falei, mas as pessoas chegavam a mim e falavam: o que está acontecendo com você? Que você está bem, que você não chora, que você... Eu falei, estou aqui, ó. No finalzinho do versículo, o seu coração é firme e confiante no Senhor. É o que todo mundo falou aqui. Se a gente não confiar em Deus, gente, nada vai acontecer na nossa vida, como você também falou. Tudo que a gente vai fazer vai vir ruim. O que eu faço? Eu me perguntei, o que eu fiz para poder acontecer isso comigo? Eu falei, meu Deus, desde que eu nasci na igreja, eu trabalho, sempre trabalhei, por que isso está acontecendo comigo? Deus tem uma obra na nossa vida e a gente sabe o que está acontecendo, tanto comigo como com o Marcelo. Só que a gente tem que ficar nessa segunda parte do versículo. O seu coração é firme e confiante no Senhor. É isso que a gente tem que estar sempre em mente. Amém. O nosso pastor está com um tema, que ele tem uns 2 meses aqui na igreja. Sabemos que Deus age. Se eu colocar uma exclamação no final dessa frase, sabemos que Deus age, o que isso significa? Uma afirmação, né? Se eu colocar a interrogação, sabemos que Deus age? Tem uma música de criança, canta assim, eu não nasci na igreja, né? Eu nasci aos 32 anos, né? Então eu pouco conheci a parte infantil da igreja, né? Eu sei que tem uma música que as crianças cantam assim: faça oração. Então, a oração, a igreja sempre tem que ouvir, sempre. Então, o que é a oração? Conversando com Deus. Porque você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Você não olha e você não lê a Bíblia. Como é que a tua vida está? Como é que uma pessoa vai chegar e falar para você: Deus age? Deus agiu na sua vida, Daniel? Sempre. Quantos caminhões impediram que passasse em cima de você? Quantos ônibus? Não é? Eu Alciano, em 24 de fevereiro de 2010. Nós colocamos a aliança na mão direita. Não tínhamos casa, não tínhamos nada. Somente a fé. Não tínhamos nada. Vai nada. Vê quanto Deus abriu a janela do céu assim, ó. E derramou bênção sobre as nossas vidas. Então, nós somos muito gratos a Deus. Muito. Dificuldades a gente vai passar. Nós sempre passaremos. Mas de que jeito você quer passar a sua dificuldade? Com Deus ou sem Deus? De que jeito você quer enfrentar a tua tribulação? Se você lê o livro de Tiago, você vai aprender um pouquinho sobre provação, sobre pedir as coisas com fé, sobre ser pronto para ouvir, pronto para dar o seu ombro para aquela pessoa, tarde por falar, tarde de milhares. Você lê Salmos, lemos Salmos aqui hoje, você vai aprender tanto. Mandei um versículo para André, não sei se esse barulho está funcionando, tá? Confiança em Deus.
sabemos que Deus age. Deus agiu no tempo do Velho Testamento e age hoje nas nossas vidas. Deus age também com aquela ovelhinha rebelde, aquela ovelhinha que precisa ser corrigida, aquela ovelhinha que precisa andar ali lá no pastor ali, o nosso pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus ele trata de uma forma diferente. Ela é muito rebelde. E contam que os pastores que tangiam ovelhas mesmo, não tinha ovelha rebelde mesmo, ela não tinha jeito. Eles iam lá, quebravam a faquinha dela, enfaixavam, carregavam ela no colo. Quando ela estava boa, eles colocavam ela no chão, ela ficava 1 metro longe dele. Porque ela aprendeu que viver perto dele é bom. Tem carinho, tem amor, tem proteção. Agora, nós vimos o testemunho da menina lá. Deus também entrou na minha vida de uma forma maravilhosa. O Paulo leu o versículo lá, acho que se não me engano é o verso 2, Salmo 40, né? Aquele versículo lá, a gente quase deixa de lado, né? Mas Deus me tirou daquele tremendal de zama lá e foi limpando, né? Agora, alguém acha que eu vou querer voltar para aquilo ali? Não, eu quero andar para mim, com Deus. Eu vou falar uma coisa que tem muita gente que não tem coragem de fazer. A senhora estava comentando comigo hoje que apareceu até uma mensagem no Face, né? A gente foi no Face. Jesus não manda SMS para ninguém. Ninguém chega na igreja, vou desligar meu celular. Ninguém desliga. Você vê o celular tocando aqui, tocando ali. Gente trocando torpedo dentro da igreja. Esses dias, eu dou aula para a UPA aqui, né? Esses dias foi muito engraçado. Peguei 2 adolescentes, 3 adolescentes, né? Um era visível. Não estava prestando atenção no culto de jeito nenhum. E eu quieto, não estava de plantão, eu falei, então eu vou ficar quieto. E quando eu estou de plantão, vou lá, coloco do lado deles, às vezes até sento no meio deles para eles ficarem quietos, tem que prestar atenção no sermão. Aí quando terminou o sermão, eles lá empolgados na brincadeira deles, aí eu escrevi um bilhetinho para eles. Amanhã, domingo que vem na escola, na aula, vocês vão responder questões sobre esse sermão. O primeiro ficou tão assustado falando, tem que ouvir na igreja. Aí foi engraçado. Eu dei aula para eles, quando chegou no final da aula, eu falei, não esqueci não, viu? Vamos falar lá do sermão do pastor. Ah, pregou Tiago. Você acha? Então vamos lá, fala pelo menos qualquer coisa. Ah, não lembro, ele falou disso, eu não sei. Você estava fazendo piada, estava jogando força. Aí eu comecei a falar sobre o respeito, né? Que a gente deve ter, pelo menos, por exemplo, eu sou um carro, conselheiro da UNB, porque ser um presbítero, Paulo, pode ser pastor, né? Merece respeito. Uma pessoa que está aqui, um membro da igreja falando, merece respeito. Não é? E Deus? A gente viu, a minha vida é doida de semana. Tem dia que eu trabalho 14, 15, 16 horas, sai de casa escuro, em casa está escuro, toma banho e já está em cama. Às vezes eu falo, não consigo nem ficar um pouquinho com ela. Vou dormir, meia hora. Agora quando eu chego na igreja, eu quero ouvir Deus falar. É Deus que eu quero ouvir falar. E hoje, Deus sabe o que Deus fez hoje? Deus moveu os céus e a terra para preparar esse momento aqui, ó. É vocês que eu quero. Tem 38 pessoas aqui, ó. Não tem 39. Essas 38 vão me ouvir. E eu não vou trazer um pregador, eu vou trazer vários. Porque hoje vocês merecem ter um banquete. Um banquete que vocês merecem. Todo mundo aqui está sedento, todo mundo aqui precisa ouvir, todo mundo aqui precisa se alimentar. Então, não precisa ficar aí 4 horas igual Daniel, não, lendo a Bíblia. Olha, vocês vão ficar espantados se vocês pegarem a Bíblia e lerem por 4 minutos. Vocês vão ficar espantados se vocês dobrarem os joelhos igual a gente está dobrando o joelho todo dia. Tenta lá 10 minutos. Tenta orar 1 hora. Se o assunto vai acabar, no telefone, na internet, no Face, não acaba nunca, né? O dia inteiro lá se deixar. Agora é com o nosso Deus.
O nosso Deus, que é Deus da providência. É Deus que olha no teu coração e fala, não, tem alguma coisinha que precisa ser transformada, vamos transformar. Né? Agora, Rafael. Então, Rafael também veio aqui, né? Rafael veio aqui, ficou à frente de todo mundo. É Deus usando a vida dele, é o Espírito Santo usando, o Espírito Santo falando, não sou eu, não é o Alcione, não é o Paulo, não é o Henrique. O Espírito Santo falando aos nossos corações. Então tá na hora da igreja amadurecer, está na hora de você vir para a igreja, abrir seu coração assim, Deus enche, Deus fala, eu quero ouvir. Lembra do sacerdote ali? Samuel foi lá questionar, ele está me chamando? Está me chamando? Não. Aí o sacerdote ali descobriu, desconfiou, acho que é Deus falando com ele. Quando Deus falar, diz assim, ó, fala para o teu servo, ouve. Ouve o que Deus está te falando nessa noite. Quando você chegar em casa hoje, você vai um momentinho lá para você ler um pouquinho da Bíblia. Qualquer versículo que foi lido aqui, Deus tem mais para você. Dobra o seu joelho, intercede por aquela vida que estava com aquela moça lá na macumba. Lá andava, sei que ela estava muito longe de Deus. Eu também estava muito longe de Deus. Comentava hoje sobre minha vida. Falei para ela, se eu estivesse naquele caminho, o que você me falou? Não existia mais parcela. Mas Deus, ele chegou na minha vida, não, acabou. Por isso que a gente fala, eu me converti. Ao ouvir a minha conversão, você o que é uma conversão? Você está indo em uma direção e você faz uma conversão, você vira ao contrário. Então nós estamos indo ao contrário do mundo, nós estamos andando com o mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não andamos com ele. Nós temos que transformar esse mundo, não transformar as nossas igrejas para andar no mundo. A palavra tem que ir para lá. Igual o Juliano está falando, tem que ir lá. O pecador que está na rua, tem que ser buscado. Todos aqui têm capacidade para isso. E se não tiver, peça a Deus. O diabo fala, quer sabedoria? Peça a Deus. Porém, quem conhece a Deus? Peça com fé, sem duvidar. E Deus dá. Deus dá. Deus abençoa. Seu tempo está pequeno, você não tem tempo para nada. Poxa, Deus vai se preparar tempo. E você vai ver que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Não é, Daniel? Deus fez maravilhas na sua vida, né? Eu passei um tempo também muito atarefado. Trabalhava com ônibus, era uma folga por mês, era quase, tinha dia que eu trabalhava 20 horas, trabalhava 21 horas, 22 horas, dormia 1 hora e meia na noite. Era assim, era a vida louca. 2008 da igreja com o Marcelo, você vai precisar dar aula na escola dominical. Eu falei, não consigo nem vir na aula, estou na escola dominical, como é que eu vou dar aula? Marcelo, eu estava a apostila. Eu dei aula, um mês. Pela graça de Deus. Deus preparou a gente para estudar, Deus me ensinou, Deus me usou. Deus é tremendo, Deus age. E retornando aos adolescentes lá, domingo foi muito engraçado. Aí vieram me contar, eu fiquei calciando cuidando das crianças, né? Depois vieram me contar, ó, o sabão foi bom para os meninos. Estavam aqui anotando o sermão no papel, fazendo um resumo. Você vê que como é que é interessante, a gente precisa de um chacoalhão. Então, que esse chacoalhão seja de mim, sou um diabo. Seja do Alcione, que é conselheiro, seja do André lá. André, chacoalha, porque o chacoalhão de Deus não há. O chacoalhão de Deus às vezes é pesado. Às vezes o chacoalhão de Deus às vezes machuca, mas Deus ele corrige quem ele ama. Deus corrige quem ele ama. Busca Deus. Não deixe de tirar um tempinho no seu dia, na sua noite. Não, esse aqui é o meu particular com Deus. Sabe aquela hora que você acorda na madrugada lá, estou com vontade de ir no banheiro, estou com a boca seca, quero tomar água. Vou lá. Dobra o seu joelhinho lá, só no silêncio da madrugada lá, busca Deus. Fala Deus. Você vai ver quanto Deus vai encher você.
Nós somos vasos e Deus quer encher. Deus quer derramar o azeite, quer derramar o Espírito Santo cada vez mais. Quer ser usado? Busca a Deus, enche esse Espírito Santo e deixa Deus agir. Não somos nós, é Deus, é o Espírito Santo. E leia a Bíblia e faça uma oração. Orar sem cessar. Eu fico às vezes imaginando quantas vidas não dobraram o joelho e oraram por mim quando eu estava lá fazendo as artes que eu fazia quando era jovem. Quando tinha aí uns 30 anos, 25, sei lá, a idade de vocês aí. Eu barbarizava, não era para eu estar aqui mesmo, mas Deus colocou gente ali no caminho para orar. Não, o Senhor tem misericórdia naquela vida. Quantas vezes a gente vê aí uma pessoa fazendo tanta coisa errada que você não tem capacidade de oração de dizer, tem misericórdia como teve um dia de mim. A gente só está perdido, não tem jeito. Jesus já voltou? Não voltou ainda. Aquela vida desceu à sepultura? Não. E depois que desceu na sepultura, é igual Eclesiastes 3, não tem para todas as coisas. Esse é o tempo de pregar. Porque depois que descer a sepultura, ninguém ouve mais. Então, nós temos que transformar a nossa família, os nossos vizinhos, aqueles que trabalham conosco. Esse é o avivamento da igreja. A gente prega tanto que quer um avivamento, que deseja esse avivamento, começa dentro de cada um de nós. Se nos calarmos, se nos fecharmos, se nos escondermos, que diferença nós estaremos fazendo no mundo? Então, se o nosso Deus age, o Senhor age através das nossas vidas. Olha quanta gente aqui hoje. Podia ter mais, quanto banco vazio ali. Mas eu creio que esse aqui foi o povo que Deus escolheu. Não, eu pretendo falar com cada um de vocês. E você quer mais hoje? Você quer mais? Está com sede? Não esquece. Antes de dormir, leia a Bíblia e faça oração. Amém? Deus abençoe.